pessoal, tudo bem? Que a paz esteja com vocês. Bem-vindo a mais uma aula de matemática no nosso canal. E hoje nós iremos estudar sobre potenciação de radicais. Eu quero te mostrar aqui alguns exemplos. Vamos lá, me acompanhe. Nós temos aqui no primeiro exemplo a raiz quadrada de 3 elevado à quinta potência. Então, se a nossa base é a raiz de 3 e o nosso expoente é 5, significa que a nossa base será repetida 5 vezes como fator. Vai ficar assim. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Observe que aqui nós temos um produto agora de fatores iguais. E esses fatores são radicais com mesmo índice e mesmo radicando. Então significa que eles podem ser escritos em um só radical. Pode ser escrito assim. Repetindo a base. Então, aqui nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. Então, pode ficar 3 elevado à quinta potência. Agora tem um detalhe. O índice do nosso radical é 2. Então, para nós cancelarmos, é interessante que a gente escreva essa expressão da seguinte maneira. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3. Dessa forma, nós vamos poder cortar o expoente do radicando com o índice do radical. Aí nós teremos 3 aqui do lado de fora. Cortando com mais esse expoente desse outro fator, nós vamos ter esse outro fator fora do radical, multiplicando aqui a raiz quadrada desse 3, bem aqui. Ó. Então nós vamos ter o seguinte, 3 vezes 3, 9, que multiplica a raiz quadrada de 3. Então, essa é a solução do nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos a raiz cúbica de 10 elevado à quarta potência. Então, veja bem, vamos representar assim. A raiz cúbica de 10 vezes a raiz cúbica de 10 vezes a raiz cúbica de 10 vezes a raiz cúbica de 10. Mesmo raciocínio da primeira questão. Então, isso aqui vai ser escrito assim. Vamos manter aqui o nosso radicando, né? E aí nós temos aqui agora 4 fatores iguais, radicais com o mesmo índice e mesmo radicando. Como ele se repete 4 vezes, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui pode ser escrito assim. Raiz cúbica de 10 elevado à quarta potência. Então, nós vamos escrevê-lo da seguinte forma. A raiz cúbica de 10 ao cubo vezes 10. Perceba que 10 ao cubo vezes 10 é a mesma coisa que 10 na quarta, porque aqui nós temos um produto de potência de bases iguais. Quando nós temos potência de bases iguais, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então, aqui vai ficar assim, ó. Cancelando o índice da raiz com o expoente desse radicando, nós vamos ter aqui fora o 10, que vai multiplicar a raiz cúbica de 10. Então, essa é a solução dessa questão. Já no terceiro exemplo, nós temos um caso diferente. Nós temos aqui, ó, o quadrado da soma de 2 termos, que é um assunto que já é uma prévia do nosso próximo capítulo, né? Nós vamos estudar os produtos notáveis. Mas antes de chegar lá, vamos resolver essa questão aqui, aplicando a propriedade distributiva. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então, isso vai ficar dessa forma, pessoal. A raiz quadrada de 5 mais
a raiz quadrada de 3, isso aqui, vezes, como o expoente é 2, vamos repetir ela em forma de 2 fatores. Acompanhe agora. Aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter esse fator multiplicando os dois fatores, os dois termos, aliás, do segundo parênteses. Na verdade, esse parênteses está multiplicando o segundo parênteses. Então, cada termo aqui irá multiplicar os dois termos do segundo parênteses. Então, quando nós multiplicamos a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado, né? Então, vai ficar dessa forma. Mais, mais vezes mais aqui vai dar mais, né? Agora, mais vezes mais é mais. A raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3 vai ficar a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3. Mais, agora, nós vamos aplicar no segundo termo para multiplicar os dois termos do segundo parênteses. Então, nós vamos ter aqui a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, vai ficar assim. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, mais... Agora, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, isso vai dar a raiz de 3 ao quadrado. Ok? Igual. Agora observe como é que nós vamos ficar, como é que vai ficar essa questão. Cortando o índice desse radical, que é 2, com o expoente, nós vamos ter aqui 5. Mais. Agora observe, se nós multiplicarmos a raiz de 5 vezes a raiz de 3, nós vamos ter a raiz de 5, de 15. A mesma coisa vai acontecer aqui, 3 vezes 5, 15. Então nós vamos ter duas vezes, 2 radicais igual a 15. Então vamos escrever dessa forma. 2 vezes a raiz quadrada de 15. Por quê? Porque se nós multiplicarmos os radicandos, aqui nós vamos ter 15 em dois casos. Ó. 5 vezes 3, 15. E 3 vezes 5 é 15 também. Então nós vamos ter, se somarmos raiz de 15 mais raiz de 15, 2 vezes raiz de 15. É a mesma coisa. Mas... cortando esse radical com o expoente, nós vamos ficar aqui com o 3. E aí nós vamos ter o seguinte, vamos somar esse termo com este, nós vamos ter 5 mais 3, que é igual a 8, mais 2, que multiplica a raiz quadrada de 15. Tá, pessoal? Então é isso aí. Assim, nós encerramos mais uma aula de matemática e hoje sobre potenciação de radicais. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, clique em gostei, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva e valorize o nosso trabalho. Tá? Por hoje é só, fique com Deus e até a próxima, se Deus permitir.